Então vamos lá, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 20 de abril de 2022, uma quarta-feira. Estamos às 19 horas e 46 minutos. Estamos transmitindo este nosso encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando do referido livro, o livro primeiro, As Causas Primárias, no item 2, Provas da Existência de Deus, questão de número 8. Kardec pergunta o seguinte para os espíritos superiores: que pensar da opinião que atribui à formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Resposta dos espíritos superiores: outro absurdo. Que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. Kardec comenta o seguinte a respeito dessa resposta: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados. E por isso mesmo, um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Questão de número 9. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. A gente poderia perguntar: e por que não abate? Seria uma pergunta, não é? É claro que Deus não abateria quem quer que seja, não é? Deus nem perdoa e nem condena. Deus ama. Ele sabe perfeitamente que nós somos crianças, né, espirituais. Somos infantis, é por isso que nós não conseguimos entender a obra do Criador e muito menos as suas leis, embora eles vão responder numa questão mais adiante que essas leis estão inscritas ou escritas na nossa própria consciência. Não é? O homem, ele intui muita coisa. Muitas vezes não admite por orgulho. O orgulho, como dizem os próprios espíritos, é a grande chaga da humanidade. É o que leva a humanidade à sua própria perdição. Mas essa perdição, esse sofrimento, tudo o que a crueldade, a violência, as guerras, tudo que existe no nosso mundo é sempre temporário, não é? Isso que é o gostoso, né? O consolador de nós entendermos a doutrina espírita, porque ela mostra para o homem que tudo aqui na Terra é efetivamente temporário, né? Nós evoluiremos, nós cresceremos, aprenderemos e nos tornaremos homens sábios, espíritos sábios, né? E vamos entender perfeitamente a vontade do Criador e suas leis. É por isso que ele não abate. Os espíritos dele poderiam abater, é claro. Ele tem todo o poder, ele é o ser supremo do universo, mas não o faz porque Deus, em essência, é amor. E ele ama a sua criação, não é? Então não há necessidade nenhuma e muito menos vontade da parte dele em abater quem quer que seja. Kardec comenta o seguinte a respeito dessa resposta: julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade.
Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. E olha que nós tivemos, ao longo aí da existência da nossa humanidade aqui na Terra, inteligências prodigiosas, não é? Como, por exemplo, a de Albert Einstein, que é mais contemporânea a nós, né? Pertenceu aí ao século passado, muita gente o conheceu em filme, etc. E essa semana eu li na internet que o Albert Einstein, se eu não me engano, tinha 118 de QI. E tem um garoto aí, parece que Estados Unidos, algum lugar assim, que tem 218. Você imagina a inteligência desse garoto, né? É uma coisa prodigiosa. Mas, de qualquer maneira, todas as inteligências que existem aqui na Terra derivam de uma só. A essência da nossa inteligência é o Criador. E ele nos dá essa inteligência por atributo, por qualidade, para que nós possamos adquirir uma coisa chamada discernimento, a capacidade entre julgar entre o bem e o mal e decidir qual o caminho que nós devemos tomar. Nós vamos para o item 3. Alguma pergunta a respeito disso que nós acabamos de estudar? Não. Muito bem. Item 3. Atributos da divindade. Qualidades da divindade, não é? Pergunta de número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. O homem tentou atribuir algumas coisas a essa natureza íntima, né? Como um Deus parecido com o próprio homem, um Deus antropomórfico, que tinha humor, que ficava com raiva num determinado momento, que se vingava, que premiava alguns homens em detrimento de outros, dava a vitória da guerra para alguns em detrimento do opositor e coisas do gênero. Mas nós sabemos... Seu Luiz, Ué. É por isso que até hoje há tantos ateus, né? Porque ainda veem Deus dessa forma, Sim, né? Esse Deus humanizado, né? Antropomórfico, esse Deus europeu, né? Na realidade é o Deus judaico, né, Dani? É o Deus judaico, né? Eu digo europeu por causa, né, do loiro, dos olhos azuis, quando na realidade a região que ele nasceu não poderia ser dessa forma, né? E em escola, então eu vejo muito professores de filosofia, professores de história, são todos ateus. Até hoje são pouquíssimos que eu passei, que trabalhou comigo, que têm uma religião, porque eles realmente veem Deus punitivo, que escolhe, né? Porque esse não aquele. É complicado. Então, talvez seria, né? A falta do entendimento das leis naturais. Uhum. Né? Se entendessem as leis naturais, se as estudassem, não é? A gente, por isso que Jesus disse, busca e acharás. Não é? Nós temos que buscar o entendimento dessas leis. Elas estão escritas na nossa própria consciência, mas não há como entendê-las se nós não a estudarmos. E o ateu, normalmente, o que mais ele quer é acreditar. Porque falta para ele um sentido da própria vida, não é? Ele fica pensando, poxa, por que eu amo tanto os meus filhos? Por que eu amo tanto a minha mulher? Por que eu amo tanto os meus parentes, minha mãe, meu pai, e todas as coisas que estão ao meu lado, meu cachorro, meu papagaio, etc., meu carro, porque normalmente são materialistas, né? E qual o significado disso? Qual é o significado da vida? Nós estamos aqui por acaso? Nós somos frutos de um acidente nuclear? Eles ficam se perguntando isso e não tem resposta. Não é? E a verdade é a seguinte, eu costumo dizer para os amigos, para os companheiros que estudam no doutrina espírita comigo, que se não fosse me apresentado o Deus espírita, eu também seria um ateu de carteirinha.
Porque não há como entender a vida através do Deus antropomórfico, do Deus de Moisés, né? E as pessoas têm que contextualizar aquilo que Moisés falou. Eu acredito, particularmente, que Moisés sabia das leis naturais. Só que como ele lidava com o povo semi-selvagem, ele precisou adaptar, fazer adaptações, né, das suas leis, das leis que eram necessárias para organizar e disciplinar aquele povo, dando a elas um foro de verdade, dizendo que aquelas leis tinham origem em Deus. Quando a gente sabe que da Bíblia, daquilo que foi escrito por Moisés, apenas os 10 mandamentos têm origem divina. Todo o resto são leis civis, não é? E as pessoas tomam a Bíblia, inclusive, muitos estudiosos da sociologia, do comportamento humano, da psicologia, dessas ciências que estudam o homem, tomam aquilo literalmente pela palavra de Deus. Não é? Porque lá os evangélicos, os próprios cristãos de origem católica e tal, dizem que aquilo é o resumo da palavra de Deus. Aquilo é sagrado, quando não é verdade, quando não é a realidade. Tem muito de verdade naquilo que ali está escrito. Tem muito de verdade, porque foi mal interpretado. A própria Bíblia ela foi escrita muito tempo, 600, 700, 800 anos depois de Moisés. Ela era passada de boca a boca. Você imagina, se a gente contar o que comeu domingo, a gente vai lembrar poucos detalhes, né? Aí, domingo, 3, 4 dias atrás. Imagine 600, 700, 800 anos depois, né? E aquilo era passado, era o que havia na época, né? No papel não existia, muito menos como grafar. Grafava-se coisas em pedra, mas imagina a dificuldade, né? Para se fazer isso. Então, é preciso que essas pessoas desçam do pedestal do seu orgulho, contextualizem o texto e tentem entender. Porque tudo na vida é uma questão de interpretação. Tudo, a própria ciência regular, a ciência clássica, ela carece de ser interpretada, né? Se não fosse assim, ela não progrediria, não evoluiria, né? Se nós fechássemos questão a respeito de uma coisa, nós estávamos lá antes de Albert Einstein, da lei da relatividade. Aí Albert Einstein provou que o antecessor dele estava errado. E o certo era a lei da relatividade. Então é preciso que essas pessoas desçam do pedestal. O que ocorre no nosso país é essa mescla que existe entre doutrina espírita e as religiões afro, né? Essas manifestações das tribos banto, que, embora sejam muito respeitáveis, produzem muito bem, quando muito bem praticada, elas não são espiritismo, né? Aliás, nós comemoramos há 2 dias atrás, na segunda-feira próxima passada, o Dia do Espírita, né? Sim. Porque o Livro dos Espíritos foi lançado dia 14 de abril, a primeira edição, dia 18 de abril de 1857, e no dia 18 de abril passado, então, nós comemoramos aqui no Brasil o Dia do Espírita. Então, não há como fazer essa confusão. Como as pessoas não buscam, né, e pouco os espíritas se esforçam para esclarecer as pessoas, né, então há essa confusão, há essa miscelânea de coisas que levam as pessoas a encararem a doutrina espírita como algo banal, como mais uma religiãozinha, quando não chamam isso de seita e tal. Não encara do ponto de vista científico, né, da ciência, né? Até porque esse lado do espiritismo ele foi completamente abafado pelos interesses da Igreja Católica e pelos espíritos ligados à Igreja Católica. Totalmente abafado. Eu digo que a doutrina espírita ela vai ganhar status de ciência a partir do momento que sair da mão dos religiosos. O dia que ele sair da mão dos religiosos e alcançar
aqueles que estudam a ciência, que se dedicam à ciência, ele muda completamente de patamar. Completamente. Vai se dar a atenção devida à doutrina espírita e o espiritismo vai ser encarado como se deve, como uma ciência. Se você coloca, eu às vezes publico, né, de que a doutrina espírita não é uma ciência, as pessoas falam um monte de coisa lá. Como é que você pode não falar? Não é uma religião. Desculpa, não é uma religião. Perdão, bem lembrado, Dani. Não é uma religião. As pessoas criticam. Como é que você pode ficar discutindo? Essa discussão não leva a nada? É claro que leva. É necessário que as pessoas entendam isso. Ninguém está denegrindo religião nenhuma. O que a gente está dizendo é o seguinte, olha, em relação às instituições religiosas, né, o espiritismo não tem absolutamente nada a ver. Nós não temos hierarquia sacerdotal, nós não temos nenhuma dessas coisas adotadas os dogmas, por exemplo, que são empecilhos graves para que as pessoas entendam o Criador e as leis naturais. Nós não temos nenhum tipo dessas coisas adotadas pelas religiões. Não é? E as pessoas não vão em busca desse esclarecimento. É preciso ir em busca disso. Né? Como não tem hierarquia sacerdotal, não tem ninguém que represente a doutrina espírita. E esses que se dizem representantes da doutrina espírita são um poço de vaidade. Né? Gente que é um poço de vaidade e que quando alguém de bom senso vê uma pessoa daquela falar em nome da doutrina, fala, pelo amor de Deus, eu não vou dar atenção para esse troço, não, velho. Não é? Aqueles que se dizem representantes são os piores. Né? Diferentemente do Chico, né? Que era um cara humilde, um humanista, eu não sou nada, eu sou um cisco. Né? Quem deu esse status para o Chico foram os religiosos. Os religiosos que levaram ele a esse status de mito. Né? Colocaram esse estado, ele em estado mítico, né? De ídolo. Né? E é coisa humana mesmo, coisa de ser humano religioso. Gente que leva muito em consideração as coisas da religião, né? O maravilhoso, o sobrenatural, esse tipo de coisa. Há espíritas que não acreditam em espíritos. Há espíritas que têm medo de espírito. Não entra num lugar escuro, não entra no porão de uma casa. É um absurdo. Né? Quer dizer, pura falta de estudo. Se pegasse esse livro aqui... Está aqui, né? Exatamente. E se desse ao está tudo aqui. E se desse ao trabalho de estudar, não é? Estaria desfeito todo esse comprometimento. Não é? O problema, nós temos maus representantes, né? E pessoas também que vão por curiosidade e que querem ouvir coisas boas. Já é próprio do ser humano. Então, se a gente começar a estudar e falar como é realmente, né? Que todo efeito existe uma causa, ação, reação, né? Aí a pessoa, ou ela entende ou ela cai fora. Exatamente. Né? Precisa destruir esse lado religioso que as pessoas impuseram à doutrina espírita. Né? Exatamente. E é pura tem uma curiosidade nisso que vocês estão falando, nisso que a Dani falou agora há pouco, que é justamente sobre o porquê que as pessoas, de um modo geral, vão aos centros espíritas. Né? Normalmente, elas não vão para buscar conhecimento, não vão para buscar informação, elas vão para tentar resolver o seu problema. Ou seja, o ato de egoísmo já começa aí. E aí, isso me parece, eu não sei se vocês concordam, isso me parece um caminho aberto para os dirigentes ou para os palestrantes das casas espíritas de falarem o que bem entendem e se basearem nos romances, né, Luiz? Se baseiam nos romances e aí dizem para as pessoas aquilo o que eles acreditam, porque não estudar. Esses dias também eu vi um episódio absurdo, estava vendo na internet, que um dirigente centro espírita, ele não só o dirigente, mas o centro espírita, lá os palestrantes, mas o dirigente especificamente, há 35 anos ele estudava o espiritismo e não conhecia as obras de Kardec. Senhor.
A gente é muito difícil, né? Então parece que esse caminho da falta de conhecimento do próprio dirigente, do palestrante, também fica muito fácil para ele falar o que ele bem entende. Mas todo problema se resume nisso, viu, Alexandre? Acaba aceitando o umbral, acaba aceitando os como é que chama lá, cidades espirituais, por aí vai. Uma vez uma pessoa me fez a seguinte pergunta. O senhor fulano de tal, eu não vou citar o nome aqui, da cidade tal, que é uma cidade próxima aqui na região, há mais de 40 anos, espírita se tornou evangélico. Como é que você explica isso? Olha, é simples, ele nunca foi espírita. Nunca foi espírita. Então não tem como, né? Não tem como. Não tem como. A pessoa pode frequentar centro espírita durante 20, 30, 40, 50 anos. Não tem problema nenhum. Ela, é a mesma coisa que ela frequentar uma igreja, a mesma coisa que ela frequentar um templo de qualquer religião, ou, sei lá, uma igreja evangélica, ou qualquer coisa assim. Se ela não estudar, ela vai continuar na mesmice que ela tinha quando ela chegou pela primeira vez na casa. Não diga que é espírita, né? Só não diga que é espírita. E, na realidade, quem compromete a doutrina espírita são os dirigentes espíritas. São os grandes culpados por todo esse problema que nós vivenciamos dentro da doutrina. Porque não buscam. Busca e achareis. Bate e a porta vos será aberta. Jesus alertou os seus seguidores há 2000 anos atrás. Não, você está dentro do centro espírita, para quê? Qual é a finalidade? Porque reencarnacionista, nós temos 77 religiões reencarnacionistas no mundo, que acreditam em reencarnação, e elas não são espíritas. Eles não são espíritas, esses seguidores. Ser espírita é uma outra coisa completamente diferente. Eu já ouvi gente, médium, pessoas que trabalharam como médios dentro de centro espírita, aliás, de um aqui de Jaú, disse, eu não preciso estudar, não, eu sou médium, eu sei tudo a respeito de mediunidade, não preciso estudar, não. E ele frequentava, tinha um trabalho especial para ele. Ele atendia pessoas e tal. Eu não vou dizer que as pessoas não façam o bem dessa maneira. Fazem o bem. Só que vão acabar desencarnando e perdendo uma grande oportunidade de se esclarecerem. Que fazer o bem, não é necessário ser espírita, nem ter o conhecimento espírita para se praticar o bem. Não é necessário, absolutamente. E nem por isso a pessoa vai desencarnar mal, pelo contrário. Mas o esclarecimento é uma coisa necessária, porque dizem os espíritos superiores que nós só sairemos da Terra a partir do momento que nós tivermos o conhecimento integral de tudo aquilo que a Terra oferece. Imaginem vocês. Quer dizer, esse é um dos conhecimentos. Esse é um dos que nós precisamos e podemos adquirir enquanto estamos aqui no corpo físico. Eu declaro isso sempre, eu falo isso com a maior verdade possível. Eu comecei no Espiritismo com 21 anos de idade, vai fazer aí alguma coisa perto de 60 anos, 59, 58, 59 anos que eu estou dentro de centros espíritas. E há 20 anos estudando somente as obras de Kardec. Se alguém perguntar para mim, você sabe tudo que está na obra de Kardec? Absolutamente. Eu tenho um leve conhecimento a respeito. Imagine, eu tenho certeza absoluta que eu, na minha última, antes de encarnar nesta vida, eu estudei espírita, faz quase 60 anos que eu estou, 50 anos que eu estou estudando doutrina espírita. Eu vou desencarnar estudando doutrina espírita e tenho certeza que vou reencarnar estudando doutrina espírita. Porque isso aqui é um conhecimento muito vasto, muito amplo. Ele abrange todas as ciências, todas, indistintamente, física, química, matemática, sociologia, antropologia, qualquer coisa o espiritismo abrange. Então, não há como não encarar esta doutrina como uma ciência. Não há como não encarar dessa forma. Se a pessoa não encarar dessa forma, ela vai estar perdendo uma excelente oportunidade de esclarecimento.
todo esclarecimento significa acúmulo de conhecimento, e o acúmulo de conhecimento que leva ao progresso espiritual. Quer dizer, não tem como não ser assim. Essa é a realidade. E se a gente pegar um dos primeiros livros editados por Kardec, aquele opúsculo, aquele livreto chamado O que é o Espiritismo, lá na introdução do livro, ele chama o Espiritismo de ciência. Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de sua relação com os homens. No diálogo com o padre, diz assim, olha, quem elevou o espiritismo à categoria de religião foi a igreja. Até então, ninguém tinha chamado a doutrina espírita de religião, muito menos Kardec, que era, por essência, um pesquisador, um cientista. Não tem como, né? Tanto que o que ele fez pela doutrina espírita, nenhum outro fez. Ele foi em busca das leis que regiam os fenômenos. E não foi tratar de saber se os fenômenos eram autênticos ou não. Ele não tinha dúvida disso. Né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Nós estamos na 11ª questão. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tivesse aproximado dela, então haverá e compreenderá. Explicação de Kardec a respeito dessa resposta. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora seja incompleta. É tudo aquilo que a gente sabe através da doutrina espírita a respeito da natureza de Deus é ainda uma maneira, um modo muito superficial de entender o Criador. Olha a diferença. O Espiritismo ensina que Deus não criou absolutamente nada. A criação é as leis naturais, princípio espiritual e o princípio material. Ou elemento espiritual e elemento material. Essa é a criação. Tudo que deriva disso é a criação do homem. É a influência da inteligência do espírito. Você fala isso para um ser religioso. Fala isso para uma pessoa que pensa religiosamente. Você fala isso dentro do centro espírita, ele faz picadinho você. Olha a diferença entre o entendimento de Deus a respeito da doutrina dos espíritos, quando se conhece a doutrina dos espíritos, e a diferença do pensamento religioso. É diametralmente oposto. Um vai nesse sentido, o outro vai nesse. Diametralmente oposto. Então, como é que você vai compreender a natureza íntima de Deus se tudo que a gente sabe, embora esteja anos-luz à frente da religião, ainda é muito iniciante, é incompleto, como eles dizem aqui. 12ª questão. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Eles respondem sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Ficou claro para vocês a resposta? Sim. Muito bem. 13ª questão. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais
A vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não dispõem de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições, em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes, e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Explicação de Kardec a respeito desta resposta dos espíritos superiores. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou, então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria, pois, de outra forma, ele não seria imutável, estando sujeito a transformações da matéria. Aqui está uma grande diferença entre o pensamento religioso e o pensamento espírita, o legítimo pensamento espírita. Deus não está dentro da sua criação, ele está fora. Portanto, ele não está no universo, ele está fora do universo, ele é imaterial. Tudo que tem a ver com matéria não tem a ver com Deus. Se você falar isso dentro do centro espírita, você vai ser trucidado 2 vezes. Eles vão, na primeira eles vão cortar em picadinho, na segunda vão colocar no moedor de carne e vão fazer salsicha ou linguiça, não sei, com certeza. Né? Porque as pessoas, não, Deus está presente em todos os lugares, ele está dentro. Eles não admitem, porque vem da Igreja Católica. Na Igreja Católica, Deus criou tudo, está em tudo, presente em todos os lugares e tal. É claro que ele está presente, mas não da maneira que a gente imagina. Não da maneira que a gente imagina. Kardec tem uma teoria a esse respeito. Né? Está lá no livro A Gênese. Ele tem uma teoria a esse respeito. Como os fluidos permeiam todo o universo e é condutor do pensamento, o Criador, com o seu pensamento supremo, inteligência suprema, através dos fluidos, percorreria todo o universo, todos os recantos do universo, as coisas mais simples e mais fugidias para o homem, estaria sendo observado pelo Criador através do seu pensamento. Esse é o pensamento de Kardec a esse respeito. Mas ele não está presente. Ele não está presente. É o único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Alguma dúvida a respeito disso que nós acabamos de estudar? Não, apenas um comentário sobre esse último parágrafo, né, do soberanamente justo e bom. Isso é a coisa mais certa que poderia, não sei se é a mais certa, mas uma das mais assertivas aí sobre Deus. Né? Realmente, ele é justo no ponto certo. Porque nada que nós fazemos, nada, isso eu pude aprender, e o Luiz sabe bem disso por experiência própria,
nada que nós façamos não tem uma explicação. Eu não estou falando só do livre-arbítrio, não estou falando só da lei de causa e consequência, causa e efeito. Estou falando de toda uma contextualização que determina essa bondade, né? Essa sabedoria de Deus. Sem dúvida. E o homem não entende muito bem isso, porque ele não sabe nem o que é justiça e muito menos o que é bondade. Quando o Kardec pergunta para os espíritos superiores o que é justiça, eles respondem que justiça para Deus é respeitar o próximo. É tudo que nós não fazemos. Ou a maioria de nós não faz. Respeitar o próximo. E bondade, muito menos, porque quando a gente pensa de alguma maneira em ser bom, a gente é parcial. Né? Eu conheci um senhor, há 20 anos atrás aproximadamente, ele falava assim, não, eu quero ser um paizão para os meus filhos. E ele dava tudo que os filhos queriam, tinha um filho pequeno que era um poço de má criação, o moleque era mal criado para burro, e ele, não, eu quero ser um paizão. Então, o que ele estava fazendo para os filhos? Tudo que um pai não deveria fazer. E do ponto de vista dele, ele estava sendo bom. Né? Então, nós não entendemos bondade. Bondade, para nós, é uma coisa que está muito distante do ser humano. Né? A mãe, quando o filho sai para trabalhar de manhã, reza pelo filho, a vizinha faz a mesma coisa. Ao retornar, um dos dois morre. Ele fala, nossa, como Deus é bom, não matou o meu. Deus é bom porque não levou o filho dela, levou da vizinha. Né? Essa é a noção, né, que nós, seres ignorantes, ainda muito incipientes, temos a respeito de bondade e justiça. Né? Mas vamos lá. Item 4, panteísmo. 14ª pergunta, de Kardec aos espíritos superiores. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta. Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo, e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Resumindo essa resposta dos espíritos, ele diz assim, olha, aprendam a pensar como os espíritos. Resumindo essa resposta, é isso. Se nós não aprendermos a pensar como os espíritos, nós jamais vamos entender efetivamente a doutrina dos espíritos. Esta é a realidade. 15º. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Resposta. Não podendo ser Deus, o homem quer, pelo menos, ser uma parte de Deus. Presunção. 16ª pergunta. Os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou o nada não existindo em parte alguma. Deus está por toda parte.
Deus estando por toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? Resposta: a razão. Refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer o absurdo. Por exemplo, uma das questões que foge totalmente à racionalidade das coisas é que os fenômenos da natureza não são produzidos por Deus. Os fenômenos da natureza são produzidos pelos espíritos. São os espíritos que promovem os fenômenos da natureza. Por exemplo, né? Olha como o panteísmo está distante da realidade. Né? Querendo se aproximar de Deus ou querendo ser parte dele, estão completamente distantes da realidade. Kardec faz o seguinte comentário a respeito desta resposta. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo de todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus, sem que o rebaixemos em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser. E esse sistema está em contradição com as propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura e precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecanismo que a concebeu. O que ele está dizendo é o seguinte: quem criou o relógio não está dentro do relógio, está fora dele. Ou seja, Deus não está na sua criação, está fora dela. Mesma coisa. A resposta é semelhante a isso que eu acabei de dar, por exemplo. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas a obra de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Vamos marcar aqui o capítulo 2 para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Vamos iniciar aí nesse capítulo. Alguma pergunta, algum comentário? Para mim está tudo claro. Boa noite, filho. Agora eu vi que a Lu estava presente lá no YouTube. Boa noite, seja bem-vinda, viu? Dani, alguma pergunta, Dani? Está tudo em ordem? Não, tudo bem. Tá bem. Lu, se tiver alguma pergunta, escreve aí no YouTube. Nós estamos à sua disposição também, viu, filha? Muito bem. Diz que aqui a nossa chamada termina em 10 minutos. Faça chamadas mais longas. Acho que precisa comprar o programa para fazer chamadas mais longas, viu? Eles não dão ponto sem nó, né? Não. Muito bem. Afinal de contas, vivemos num mundo materialista. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então? Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos o livro dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação
ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda a coragem e a força para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós o declaramos encerrado.